vocês uma santa paz do Senhor, amém? No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18 em diante. Glória a Deus. Santo é teu nome, Deus. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Lucas capítulo 7, versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamado dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Aleluia. Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar se és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Louvado seja o teu nome. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstia e de flagelos e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João que viste e ouvistes. Aleluia. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciarem o Evangelho. Louvado seja o teu nome. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Aleluia, Deus. Aleluia. E nós estamos vendo que João Batista, aleluia, já estava encerrando o ministério dele. Louvado seja o teu nome. Mas sempre lá fora ficavam os discípulos dele, louvado seja o teu nome, e iam até ele e falava os prodígios, sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo lá fora. E ele via os dois, louvado seja o teu nome, até Jesus, para perguntar se era ele mesmo que vinha ou havíamos de esperar outro. Louvado seja o teu nome. Hoje nós sabemos que não há outro. Só há um caminho, há só uma porta, há só uma luz neste mundo, há só uma fonte a jorrar para a vida eterna, que é Jesus de Nazaré. Então nós não estamos esperando outro Salvador. O sacrifício na cruz já foi feito e não vai haver outro. Foi só um sacrifício, aleluia, e agora nós estamos esperando a redenção, o reino dos céus que está próximo para vir. E hoje nós estamos anunciando, aleluia, louvado seja o teu nome, que a qualquer momento pode acontecer. Louvado seja o teu nome. Mas aqui Jesus ele foi bem claro e mandou anunciar a João Batista, o homem nascido cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ai daquele que botar em mim motivo de tropeço. Louvado seja o teu nome. Sabemos que muito na caminhada com Cristo Jesus, aleluia, quando ele recebe um convite para vir para a casa de Deus, ele está negando, ele está botando Jesus como motivo de tropeço. Ele é convidado, louvado seja o teu nome, para ter uma oportunidade, mas não, ele perde a oportunidade, está botando Jesus como motivo de tropeço. Louvado seja o teu nome, porque a Bíblia relata que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Louvado seja o teu nome. Então nós não temos que deixar esse esfriamento chegar até nós. Comece a clamar ao Senhor, comece a buscar a presença de Deus, como é que eu busco, louvado seja o teu nome, a presença de Deus, entregando a minha vida, entregando meu coração, entregando a minha família, meus familiares. Louvado seja o teu nome nas madrugadas. Mas hoje o crente ele quer pregar, o crente ele quer orar, louvado seja o teu nome, mas ele não tem coragem de ler Bíblia de madrugada, ele não tem coragem de jejuar, ele não tem coragem de buscar a presença de Deus. É por isso que o crente anda nessa situação crítica, irmão, porque o primeiro amor ele se esqueceu lá atrás, mas Deus está nos lembrando: volta para o teu primeiro amor, porque sem mim nada podeis fazer. Hoje as pessoas estão botando Jesus como motivo de tropeço. Louvado seja Deus, mas Deus ele está nos alertando hoje. Louvado seja Deus, que a única coisa que pode nos separar do amor de Deus hoje, irmão, é o pecado. Isaías 42, 49, versículo 1 e 2 fala:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem seus ouvidos surdos que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação de vós e de Deus. A pessoa está orando, mas a oração não está subindo, irmão. Louvado seja o nome. E hoje eu não estou me agradando, eu estou agradando a Cristo Jesus. Louvado seja Deus, eu estou agradando a Cristo Jesus, porque eu sei qual é o caminho que nós temos que pegar. Jesus falou sobre duas portas, uma estreita e a outra é larga. Uma conduz para a vida eterna e outra conduz para o inferno. Louvado seja Deus. Mas Deus está botando hoje diante de nós vida ou morte, bênção ou maldição. Louvado seja Deus. A Bíblia relata no livro de Isaías, capítulo 1, verso 2 e 3. Deus, ele nunca escolhe homem para testemunhar nada, irmão. Deus, ele nunca escolhe mulher para testemunhar nada. Deus escolheu os céus e a terra. Ouve, céu, escuta, ó terra. Criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas Israel, louvado seja o nome, não conhece, não reconhece Deus. Louvado seja o nome, porque há uma enfermidade que Deus fala. Os pensamentos estão enfermos e os corações estão doentes. É o pecado, está endurecendo o coração de muita gente. Hoje a pessoa quer pregar, mas ela não consegue, louvado seja o nome, perdoar o irmão dela. O apóstolo Paulo falou: eu posso pegar meu corpo e jogar dentro da caldeira, ele vai se queimar todinho aí, mas se eu não tiver amor pelo meu irmão, nada pode fazer. Nada podemos fazer. Ainda que eu profetize, ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as ciências, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, serei como cimbalo que é oco. Não adianta. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Louvado seja o teu nome. Aleluia. É totalmente diferente o reino dos céus. Vocês estão vendo João Batista aqui, quando ele denunciou o pecado de Herodes, que ele estava ficando com a mulher do irmão dele. Louvado seja o teu nome. Ele falou: olha, não é lícito tu ficar com a mulher dos teus irmãos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Não é lícito tu ficar com a mulher do teu irmão. Aleluia. O que foi que aconteceu? Não foi Herodes que mandou João Batista para o cárcere, mas a mulher seduziu ele, fez a filha dançar, e quem gosta de dançar muito é o diabo. Louvado seja o nome. Então ele foi seduzido. Pode pedir o que tu queres, a metade do meu reino, e eu te darei. Não, quero só uma coisa: põe a cabeça de João Batista numa bandeja. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ali o ministério dele já estava encerrando, estava começando o de Jesus, porque a Bíblia relata que ele mesmo falou: é necessário que ele diminuísse e Jesus crescesse. Vinha um que era antes dele, e depois dele, esse batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus de Nazaré. É Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós fazemos as nossas queixas a Deus, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro da casa de Deus, louvado seja o nome, porque a Bíblia relata que o profeta Abacuque, no livro capítulo 1 de Abacuque, verso 12, ele vai até Deus e se queixa. Louvado seja o nome, porque os homens ali andavam que nem os animais, que nem as aves. Louvado seja o nome, porque não tinham domínio. Louvado seja, ali o povo andava como queria. Hoje você chega e vê o que está acontecendo nesse mundo, no mundo tenebroso, aleluia. As pessoas estão tudo na porta das casas, uns bebendo, outros fumando, outros indo para a festa, mas estão que nem aquele rico andando arregaladamente. Mas nós temos um conforto que é Jesus Cristo, porque Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, está guardado para o último dia, para a redenção, aleluia, para a ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Então o profeta Isaías falou: o boi conhece o seu dono, e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não conhece o Senhor. Deus, ele quer curar essa enfermidade que se chama pecado. O médico não vai conseguir achar isso aqui. Só quem consegue ver o que tem dentro de nós é Jesus Cristo. O diabo sabe também se você tem o Espírito Santo ou se você não tem. O diabo sabe o caminho que você está pegando, o caminho que você não está pegando. Aleluia, porque a Bíblia relata que Deus
é que nos guarda na nossa saída e na nossa entrada. Então Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o caminho que você está pegando, o caminho que eu estou pegando. Hoje, aleluia, nós podemos sofrer pelo nome de Jesus, porque está escrito na Bíblia: bem-aventurado vós que sois perseguidos e humilhados pelo meu nome, porque é grande o vosso galardão no céu. Louvado seja, porque é grande o vosso galardão no céu. Hoje eu só vejo mais a crente achando graça, escancarando, aleluia, se divertindo. Que perseguição que ele está tendo na vida dele? Será que ele não está andando numa vida regaladamente? Louvado seja, porque a Bíblia é totalmente diferente do que está escrito. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. É só com Jesus que nós vamos ter bom ânimo. Mas Jesus falou: cuidado, porque os dias são maus e os tempos estão abreviados. É essa que é a palavra de Deus, irmão. Jesus, ele vai até a cruz. Louvado seja o nome. A Bíblia relata que crucificam ele, pega a mão de um lado, pega a mão de outro, pega os pés dele, aleluia, antes dele chegar lá, ele é bofeteado, ele é cuspido. Louvado seja, preste bem atenção como Jesus foi levado até a cruz. Preste bem atenção à cruz que nós temos que levar também por causa de Cristo Jesus. Muitos não querem levar a cruz, muitos estão largando a cruz, muitos estão largando a fé. A Bíblia relata que Jesus, ele é crucificado e fica de braços abertos. Louvado seja o nome. Dois malfeitores, um do lado, outro do outro. Um teve oportunidade e o outro teve também. E hoje Deus está dando oportunidade para mim e está dando oportunidade para você também. Porque a Bíblia relata que quanto à vida, há esperança. Quanto à vida, há esperança. Deus, todos os tempos da nossa vida, da nossa aliança, aleluia, com Ele, Ele quer renovar todos os dias, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, se renova a cada manhã, aleluia. Então eu não estou aqui, irmão, eu não posso me agradar mais. Eu queria me agradar, eu queria agradar os irmãos, mas se eu me agradar e agradar os irmãos, eu estou desagradando a Deus. O único que nós temos que agradar na nossa vida hoje é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o diabo está aí. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para quê, irmão? Para dar vida e vida com abundância. Jesus, ele é crucificado na cruz. Jesus está lá na cruz. Mas o que é que ele fala? Aleluia, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazes. E o que era que eles queriam que Jesus fizesse? Desce daí. Desce daí. Tu salvou os outros e não consegue salvar a ti mesmo. Louvado seja o nome. Ali eles estavam zombando de Jesus. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, está escrito que todo olho o verá. E toda a tribo da terra se lamentarão quando vê o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Até aquele mesmo que os transpassaram, aleluia, vão ver ele novamente. Ou seja, aqueles que estavam lá cutucando Jesus, aqueles que estavam bofeteando Jesus, louvado seja o nome, eles vão estar lá, diante de Deus de novo. Eles vão ver o que Deus estava anunciando ali. O que Deus está anunciando hoje para a gente aqui é a mesma coisa, é a mesma forma, irmão. No livro de Coríntios, 2 Coríntios 10, 5, está escrito, aleluia, que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E aí, como é que está a nossa vida quando nós comparecermos diante de Deus? Quando Ele estiver assentado sobre o trono? Aleluia, será que nós vamos ter desculpa de dizer alguma coisa para Deus? Aleluia, porque Deus está relatando: ai daquele que botar em mim motivo de tropeço. Né? Então nós não temos que botar motivo de tropeço em Jesus. Nós temos que botar motivo de alegria. Aleluia. Mas não é dessa forma que está acontecendo. Aleluia. A alegria só está dentro da pessoa quando ele está cheio do Espírito Santo. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele vai ter visão dos céus abertos. Ele vai ver a glória de Deus e Jesus Cristo à direita. Então quem vai nos encher do Espírito Santo de Deus é Jesus. A promessa é essa. Quando Jesus ele chega no capítulo 4 de João, ele disse assim mesmo: olha, é necessário eu passar por Samaria. Louvado seja. Então era necessário ele passar por aquele lugar ali.
Para quê? Louvado seja o nome dele. Ele queria ensinar o evangelho a pessoas que pensavam que tinham Deus. Ali ele estava orando no monte, ali ele estava orando em Jerusalém, mas cadê Deus na vida das pessoas lá? Não tinha Deus. Da mesma forma, hoje não está sendo diferente. A pessoa anda do jeito que quer, nas portas do jeito que quer, nos caminhos que querem. Aleluia. E dizem que estão orando ao Senhor, mas não tem Deus. Não tem Deus. Louvado seja o nome, porque a Bíblia relata. Aleluia. Louvado seja o nome. Tu és poderoso em todas as obras, Senhor. Tu és grandioso, Senhor. Vai quebrando as correntes, vai derrubando as muralhas, tira todo impedimento. Porque onde está a tua palavra sempre tem impedimento, Pai. Aleluia. Mas nós confiamos no Deus que pode todas as coisas. Ali, louvado seja o teu nome, Jesus espera meio-dia a mulher samaritana. Aleluia, louvado seja o teu nome, porque o costume dessas mulheres não era ir ao meio-dia pegar água. Era ela ir à tarde quando o sol estava frio. Louvado seja Deus. Mas ali Jesus ele chega cansado no poço de Jacó e fica esperando. Louvado seja o teu nome, aquela mulher se chegar até ele. E ali ele começa uma conversa, ele começa a pregar para aquela mulher, louvado seja o teu nome, e pede um pouco de água para ela. Às vezes Jesus está do nosso lado. Jesus ele quer uma atitude da gente. Mas a gente às vezes não toma atitude nenhuma diante de Deus. É uma dificuldade para a pessoa tomar uma atitude, né? Mas quando está pregando é uma unção, né? Quando está pregando é um falatório, pega isso, pega aquilo, toma a tua libertação, toma a tua cura. Louvado seja o nome, mas para escutar a palavra de Deus hoje é uma dificuldade. É uma dificuldade para pessoas escutar a palavra de Deus e guardar ela no coração. Essa está sendo a dificuldade das pessoas. Mas aquela mulher não perdeu a oportunidade dela. Muitos perdem a oportunidade. Louvado seja o nome, e quando Jesus está pregando, muitos perdem a oportunidade. Porque ali ela não entendeu, mas ela ficou escutando. E lá no final ela já veio compreender algo. Né? Jesus revela a vida dela, louvado seja o teu nome, e Jesus, mulher, me dá um pouco de água. Louvado seja o teu nome, e a mulher responde, por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Louvado seja o teu nome. O que foi que Jesus respondeu para ela? Louvado seja o teu nome. Ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, né? Se nós conhecermos o dom de Deus verdadeiramente. Qual é o dom de Deus? Aquela mulher não conhecia. Se tu conhecesse o dom de Deus, aquele que te pede água, tu pediria para ele e ele te daria água viva. Ali Jesus apresenta o Espírito Santo para ela. Hoje as pessoas querem fazer algo sem o Espírito Santo e não vão conseguir. Porque é ele que vai te guiar em todos os caminhos. É ele que vai limpar aquele imundice que você andava lá atrás. Louvado seja o teu nome. Então, ela não compreende, né? Mas Jesus explica para ela. Se tu conhecesse o dom de Deus, aquele te pediria, te daria água viva. Louvado seja. Então me dê, Senhor, dessa água, que aqui eu não quero voltar mais. Louvado seja. Essa é a situação das pessoas. Elas não estão compreendendo a palavra de Deus, mas Jesus ele não desiste. Ele vai pregando e vai prosseguindo a pregação. Louvado seja o teu nome, e ele revela a vida dela. Louvado seja o teu nome, como Deus revela a minha vida e a tua vida todos os dias. Nada diante de Deus fica em oculto. Deus revela a vida da mulher samaritana. Vai e chama os teus 5 maridos. Louvado seja. O que foi que a mulher respondeu? Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou para ela, nem o que tu tens, nem os 5 que tu teve, nem esse que tu tem agora é teu. Louvado seja. O que foi que a mulher falou? Veja que tu és profeta. Louvado seja. Nossos pais adoravam nos montes e em Jerusalém. Louvado seja, mas Jesus responde para ela, louvado seja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o teu nome. Às vezes a pessoa está pulando, às vezes as pessoas estão gritando, louvado seja, mas Deus está vendo do céu. Louvado seja, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando a pessoa adora verdadeiramente Deus de coração, não há impedimento. Não há impedimento. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus.
E o profeta Abacuque, ele se queixa a Deus. Porque ali, louvado seja o teu nome, a Bíblia relata que ele vai como é que se diz, se queixa a Deus pela vida que as pessoas estavam levando ali. Ele estava se incomodando com a vida das pessoas também. Hoje, a salvação é individual, irmão. Você não tem que se incomodar com a vida do seu irmão, nem com a vida da sua irmã. Você não tem que se incomodar com o seu irmão se veste ou como a sua irmã se veste, louvado seja Deus. Sabe por quê? Vou lhe falar uma coisa, porque aqui ele estava se queixando. Mas o profeta Abacuque, louvado seja o nome, Deus falou para ele, e ele foi e ficou na torre, esperando, louvado seja o nome, a resposta de Deus. Qual era a resposta de Deus? E Deus dá uma resposta para ele. Louvado seja o nome, vou ler a resposta aqui que Deus dá para ele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus dá a resposta para o profeta Abacuque. Glória a Deus. E ele responde: vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele estava se queixando, e tinha ciúme que as pessoas estavam fazendo ali. Louvado seja o teu nome. Então, tem muito crente que se incomoda com a vida dos outros, e pode perder a salvação dele, louvado seja o teu nome, por causa dos outros. Ele estava se queixando. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre a tábuas, para que possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se fartar a espera, aleluia, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então Deus, ele manda aguardar. Hoje muitos, louvado seja o teu nome, não estão sabendo aguardar a vinda de Jesus. Louvado seja o teu nome, as pessoas se queixam. Senhor, eu estou passando por muitas dificuldades. Senhor, eu estou passando por muita tribulação. Senhor, eu estou passando por muitas perseguições. Até o meu serviço me tiraram. Na minha casa já está faltando pão. Na minha casa já está faltando leite. Louvado seja o teu nome. Mas a Bíblia relata que um dia, quando você estiver verdadeiramente na presença de Deus, obedecendo o caminho de Deus, guardando os mandamentos de Deus, Deus vai te provar para ver se você vai ser aprovado verdadeiramente. Você quer ir de qualquer jeito para o céu? Olhe para a cruz. Olhe para que os discípulos de Jesus passaram também. Louvado seja o teu nome, porque a Bíblia relata que uns foi apedrejado até a morte, outros foram cortados a espada, outros foram chicoteados. Louvado seja o teu nome. Então olhe para a cruz. Você não quer passar, você quer viver vida arregaladamente? Louvado seja o teu nome. O que é que Deus está oferecendo para nós hoje? Será que você pode trocar o que Deus está oferecendo para mim, para você? Não tem troque. Não tem troca. Louvado seja o nome que Deus está oferecendo. Você não pode trocar, louvado seja o teu nome. Aleluia. Porque a Bíblia relata no livro de Eclesiastes, capítulo 3, louvado seja o teu nome, aleluia, do verso 1 e 2, que Deus fala que há todo tempo no propósito dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou. Louvado seja o teu nome. Mas cadê o tempo para Deus? Será que nós estamos tirando o tempo para Deus? Hoje a pessoa tem tempo para trabalhar, hoje a pessoa tem tempo para dormir, hoje a pessoa tem tempo para comer, hoje a pessoa tem tempo para se levantar. Louvado seja o teu nome.
Hoje a pessoa tem tempo para plantar, que nem Deus está falando, mas cadê o tempo para Deus, irmão? Será que nós estamos tirando tempo para Deus? Porque Jesus falou, ai daquele que botar em mim motivo de tropeço. Então não ponha motivo de tropeço em Jesus, irmão. Porque hoje nós estamos botando motivo de tropeço, se Deus está falando que vai ter tempo para tudo. Vai ter tempo para a gente orar, né? Vai ter tempo para a gente ler a Bíblia. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo para a gente preparar um louvor para o Senhor. Deus está falando que tem um tempo aqui. Mas o problema nosso hoje, eu tiro para mim também. Não tiro só para os irmãos que estão dentro das igrejas, não. Eu tiro para mim também. Porque às vezes eu chego com o Senhor e pergunto para o Senhor, o que é que eu estou fazendo? Né? Porque no começo da caminhada é um fogo, né? Sai pregando as cidades de Benevide toda, quer pregar em todas as igrejas, se levantava de madrugada para jejuar, apresentar o Senhor. Louvado seja o teu nome, nós estamos vendo que o negócio hoje está sendo diferente. Porque nós vamos conhecer o que é que nós estamos vivendo na presença de Deus. Porque Deus está falando que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas hoje, louvado seja o teu nome, a pessoa põe motivo de tropeço. Se o meu marido não for para a igreja, eu não vou. Botando motivo de tropeço. O meu filho não quer ir para a igreja, eu também não vou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mas Deus falou em Ezequiel 18:20. A alma que pecar contra Deus, essa morrerá. O pai não vai poder levar o pecado do filho, e nem o filho vai poder levar o pecado do pai. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Louvado seja Deus. Não quer dizer que o meu filho não quer vir para a igreja e eu venho, eu vou levar o pecado dele, não. Quer dizer que se eu não vir e meu filho estiver dentro da igreja, meu filho vai levar o pecado dele por mim, não. Porque a salvação, Deus falou que é individual. A nossa salvação, Deus deu livre-arbítrio para a gente escolher. Ou morar no céu, louvado seja o teu nome, ou ficar aqui nessa terra em tormento. Porque no grande dia a Bíblia relata, e já foi dito, que Jesus, ele virá um dia e todo olho o verá. Muitos não compreendem essa passagem aqui, irmão. Sabe por que as pessoas não compreendem a palavra de Deus? Como todo olho verá a Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Porque que o homem olhar para Deus, ele vai ser destruído na mesma hora. Porque Deus, ele vem na sua glória. E ele vem com todos os anjos, e naquele grande dia, a Bíblia relata que os homens vão querer morrer e não vão poder. As mulheres vão querer morrer e não vão poder. Sabe por que a morte está presa? Deus paralisou tudo. Deus paralisou tudo. Louvado seja o teu nome. E aquele que tiver com o Espírito Santo de Deus, vai subir. Mas aquele que não está com o Espírito Santo de Deus, ele vai ficar. Porque a Bíblia relata no livro de Amós, capítulo 8, verso 11. Aleluia. Que vai ter dias não de fome e nem de sede, mas de ouvir esse enjoado aqui falar que Jesus está voltando. As pessoas vão querer me ouvir ainda. Cadê aquele enjoado que estava falando que Jesus ia voltar? Cadê aquele enjoado que pregava no canto da rua? Que era para aquela mulher se ajeitar, que era para aquele homem se ajeitar. Louvado seja o teu nome. Então é oportunidade. No livro de Amós, eles vão correr para um lado, para o outro, procurando a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não está mais nessa terra. O Espírito Santo não vai estar mais. Porque o Espírito Santo é que vai nos levar de encontro com Jesus. Aleluia. Louvado seja o Espírito Santo que vai nos levar de encontro com Jesus. As moças vão querer, os jovens vão querer, mas não vão ter mais oportunidade. Porque botaram motivo de tropeço em Jesus de Nazaré. As pessoas estão botando motivo de tropeço. Porque quando a palavra revela a vida das pessoas, as pessoas não querem Jesus. Não, do jeito que eu estou andando aqui, eu estou certo. Eu posso congregar na minha casa. Eu posso ver o culto na televisão e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Mas a Bíblia relata que a pessoa tem oportunidade, aleluia, de vir para a casa de Deus, que há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Louvado seja Deus. Então procure uma igreja para você congregar. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador, porque o trabalhar do diabo é esse.
é enganar as nações. A Bíblia relata que os céus se alegrarem. É isso que nós temos que buscar para dentro de nós, a palavra de Deus. Os céus se alegraram quando o diabo foi expulso do céu. Os anjos fizeram festa, mas Deus falou na palavra dele, ai da terra, porque o diabo desceu com grande fúria e sabe que tem pouco tempo para ele. Porque Deus ele não fez o inferno para homem e para mulher. Deus fez o inferno para Satanás e seus demônios. É por isso que ele anda atormentando a nossa vida todos os dias. Mas o que a Bíblia relata em João 4, 7? Aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Se o Espírito Santo de Deus está em você, você está protegido. Mas se o Espírito Santo de Deus não está em você, você não está protegido. Porque você tem que estar com o Espírito Santo de Deus. Porque vai ser maior que está com Ele, com nós, do que o que está no mundo. Aleluia. Então a palavra de Deus ele vai se cumprir. Vai se cumprir na nossa vida. Nós temos que nos lembrar todos os dias da onde Deus nos tirou. No livro de Efésios capítulo 2, a Bíblia relata que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então você estava preso em algo. Sempre a pessoa se prende. Quando Jesus chega com aquele jovem, larga isso e me segue, e terás um tesouro no céu. Mas muitos estão dando a costa para Jesus e vão embora. Quando ele ouve a palavra verdadeiramente, eles dão a costa e vão embora e perde a oportunidade, perde a visitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja. Então, eles perdem a oportunidade. Aleluia. Então nós não temos que perder a nossa salvação por causa de ninguém. Você tem que procurar Deus para, como é que se diz? Procurar a sua salvação. E depois que você procurar a sua salvação, quando você estiver seguro na presença de Deus, aí nós vamos poder rogar por aquele que ainda não está. Enquanto nós não nos afirmarmos na presença de Deus, nós não podemos resgatar ninguém do domínio das trevas. Não podemos. Porque nós mesmos estamos andando cambaleando. Nós temos que nos afirmar na palavra de Deus. Aleluia, como está escrito na Bíblia. Obedecer a palavra de Deus. Porque aquele que crê, como Jesus disse nas Escrituras, deles fluirão rios de água viva. Sempre Jesus fala que quer dar o Espírito Santo para pessoas, mas hoje as pessoas não estão querendo receber o Espírito Santo de Deus, porque estão fazendo as suas próprias vontades. Louvado seja o teu nome, porque no livro de Filipenses 2, verso 5, Jesus falou da palavra dele, tenha o mesmo sentimento que Cristo teve por vós. Esse sentimento nós só vamos ter uns pelos outros se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Tenha o mesmo sentimento que Cristo teve por vós. Isso vai ser muito difícil. Se você tiver o fruto do Espírito, você vai conseguir. Mas se você não tiver o fruto do Espírito, você não vai conseguir andar como Jesus andou. Porque quando Jesus ele entra na cidade dos samaritanos, ali eles não receberam Jesus. Mas Jesus mandou apedrejar alguém ali, Jesus mandou matar alguém ali. Louvado seja a Bíblia relata que os samaritanos disseram, olha, aqui nós não queremos Jesus. E da mesma forma é hoje. Quando você apresenta a Jesus Cristo para uma pessoa, ele dá logo uma desculpa e dá motivo de tropeço. Hoje eu não quero. Hoje eu não posso. Amanhã talvez eu vá. Louvado seja o teu nome. Então é dessa forma, irmão. Botando motivo de tropeço nas pessoas. Botando motivo de tropeço nas pessoas. Aleluia. Então não ponha motivo de tropeço em Jesus. Por que você põe motivo de tropeço? Deus vai dar tempo para você. Deus vai dar tempo de você chegar na sua casa. Deus vai dar tempo de você sair para trabalhar. Deus vai dar tempo de você chegar na sua casa para descansar, para dormir. Né? Mas o que foi que Deus falou no livro de Mateus 6, 36? Mas buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Então, a palavra de Deus é essa aqui, porque existe só duas portas, existe só dois caminhos, existe só um Senhor, existe só uma fé, e existe só um batismo. Não existe mais do que isso. Não existe mais do que isso. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não fique adorando aquilo que você não conhece. Já estamos encerrando, porque no livro de Salmos 115, Jesus ele falou: vocês adoram aquilo que tem olho, mas não vê. Vocês adoram aquilo que tem ouvido, mas não ouve. Vocês adoram aquilo que tem boca, mas não fala. Vocês adoram aquilo que tem pé, mas não anda. E som nenhum sai da boca dele. Como é que a pessoa anda adorando esse Deus que não sai nada dele? E semelhante vão ser aqueles que adoram a ele. São semelhantes. São semelhantes. É Deus é que fala. Não é o homem. É o Espírito Santo de Deus é que está falando conosco hoje aqui. Aí som nenhum sai e a pessoa está adorando. Por quê? Porque o diabo está trabalhando dessa forma. O diabo ele trabalha de acordo com uma pessoa vivia no mundo. Se ele gostava de mentira, ele vai trabalhar na área da mentira. Se ele gostava de prostituição, ele vai trabalhar na área da prostituição. Se ele gostava de enganar os outros, ele vai trabalhar na área daquilo que a pessoa gostava de enganar os outros. É dessa forma que o diabo age. Porque ele conhece a nossa vida. Ele sabe de onde eu vim, ele sabe de onde você veio. Mas ele tem uma coisa que ele não sabe, para onde nós vamos. Isso ele não sabe, mas eu sei para onde eu vou. Agora você deve saber também para onde você vai, porque quem conhece o coração é você mesmo. Você deve saber, eu sei a minha direção, e a minha direção, a Bíblia relata que é Cristo Jesus. É o alvo, porque há um só Consolador. É Jesus de Nazaré. Ali, os pessoal estavam fazendo tudo o que não agradava a Deus. Mas Jesus falou a última palavra: Pai, está consumado. Então ele disse: está acabado, acabei a obra aqui nesta terra. E o que foi que Deus falou para Jesus? Vamos-nos daqui. Vamos-nos daqui. E chamou Jesus. Vamos embora daqui. Mas essas pessoas, eles vão estar diante de Cristo, até aqueles que os transpassaram, ou seja, aqueles que estavam olhando para ele lá na cruz, aqueles que estavam cutucando ele, aquele que estava cuspindo, aquela multidão que dizia que ele era endemoniado. Mas quando Jesus ele entra em Jerusalém, é isso que nós temos que prestar atenção na palavra de Deus, porque ele não vem de avião, ele não vem de carruagem. Louvado seja o teu nome. Ele não vem com as melhores vestes, melhor sapato. A Bíblia relata que ele manda os discípulos ir a uma cidade pegar um jumento, filho de uma jumenta. Aí que entra em Jerusalém. E o povo ali estava adorando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A melhor coisa que você tem a fazer diante de Deus, a melhor coisa que eu tenho para fazer diante de Deus é ser humilde. Aprenda com Jesus a ser humilde. Aprenda com Jesus a ser humilde. Porque ele não entra num cavalo branco, ele não entra numa carruagem em Jerusalém, mas ele entra montado num jumentinho. Mas na próxima vez que ele vir, ele não vem mais no jumentinho. A Bíblia fala que ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem como o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. O Eu Sou, o vive eternamente. O Consolador, louvado seja o teu nome, Pai de eternidade, Príncipe da paz, Todo-Poderoso. Ele vem dessa forma. O Emmanuel, Deus conosco. Para nós vemos aqui que Deus, na Bíblia, ele tem vários nomes. Vários nomes. Todos os nomes de Deus são maravilhosos aqui. E por que nós estamos perdendo a oportunidade de fazer uma nova aliança com Deus hoje? Porque vai ter o convite da graça.
É por isso que eu puxei aqui e Deus me deu esse versículo aqui. Porque muitos estão botando Jesus como motivo de tropeço. Muitos estão botando Jesus como motivo de tropeço. Mas não ponha Jesus como motivo de tropeço na sua vida. Porque um dia eu já botei Jesus como motivo de tropeço. Mas se eu morro aqui, eu perdi a minha salvação. Mas pela misericórdia de Deus, Deus tinha me guardado lá naquele mundo tenebroso. Mesmo fazendo o que não prestava, Deus estava me guardando. Mas a Bíblia relata que a oportunidade tem um dia que ela vai acabar. Qual será a oportunidade que nós vamos ter? Porque os dias estão se abreviando. Salmo 90, Deus fala sobre a brevidade da vida. Deus fala sobre a brevidade da vida. Até os 70 você vai viver, mas vai ser cansaço e fadiga até os 80. E depois, passou disso aí. Não é melhor morrer com Cristo do que morrer sem Cristo Jesus, hein? É isso que Deus está relatando para nós. Hoje eu sei o trabalhar do diabo. E eu sei o que o diabo preparou para mim esses dias agora, para me cair na cilada dele. Mas a Bíblia relata que maior que estava comigo do que o que está no mundo, porque ele fez uma armadilha bem grande. Mas se eu não vigiasse, eu tinha caído. Eu tinha caído na armadilha dele. Mas Deus estava dizendo ali, não é dessa forma. E o diabo estava dizendo que era da forma dele. E se eu faço da forma do diabo? Né? Eu tinha perdido o que Deus tem me dado. Então não perca o que Deus quer lhe dar hoje, o que Deus está lhe apresentando hoje. Porque a palavra de Deus, irmã, ela nunca volta vazia. Ela está falando conosco hoje, ela nunca volta vazia, a palavra de Deus. Aleluia. Vamos estar encerrando. O convite para dois. Aleluia. Glória a Deus. Ao louvor, Senhor.